Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, nós vamos ler do verso 35 ao verso 51. João 1, 35 a 51. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre? Onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. E achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes que Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pai querido, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, e pedimos agora, Pai, que o Senhor fale com cada um de nós, ó Deus, que o Teu Espírito dê entendimento, Senhor Deus, aos meus irmãos, a todos que aqui estão, a todos a quem esta mensagem chegar. Que o Senhor, ó Pai, me use, apesar de mim, para a Tua glória, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou o homem e Ele olhou para toda a sua criação e Ele disse o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Isso porque, meus irmãos, o ser humano precisa de relacionamentos. Nós não podemos viver sozinhos. Deus, então, criou do homem a mulher, e o homem, então, quando recebeu a sua esposa, o homem, então, exclamou: Esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tomado. O homem precisa de relacionamentos. Mas vejam, meus irmãos, mesmo que a gente tenha relacionamento com os nossos semelhantes, e sim, nós precisamos nos relacionar com os nossos semelhantes, acima dos relacionamentos humanos entre semelhantes, nós precisamos nos relacionar com Deus. O homem sem Deus, escreveu o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 2, ele está morto em seus delitos e pecados. Um corpo sem oxigênio, ele morre, ele precisa do oxigênio para respirar. Um homem sem Deus está espiritualmente morto.
E a partir do momento que Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, estabelece um vínculo, um relacionamento, além de ser dada vida àquela pessoa, além de ela nascer de novo, ela passa a ter então uma convivência com o Senhor Jesus. Fé, meus irmãos, não é algo abstrato. Fé não é você confiar ou acreditar em um Deus distante, é um Deus que está lá longe no seu trono celeste e você aqui embaixo. E quando precisa dele, você o procura. Quando você precisa dele, você vai e faz uma oração. Não, isso não é fé. Fé é convivência, é relacionamento, é intimidade com Jesus Cristo. E para que a fé aconteça, é necessário acontecer antes um encontro. Quem aqui é casado ou já foi casado deve se lembrar do primeiro encontro. Amanhã eu faço 18 anos de casado, né? 18 anos, eu lembrei, são 18 anos. Amanhã nós completamos 18 anos de casados, eu e a Ana Luísa. Mas eu me lembro a primeira vez que eu a vi. E começou-se, lento é verdade, né? Um relacionamento, primeiro de amizade, depois de namoro, noivado, finalmente de casamento que perdura e vai perdurar até o final das nossas vidas. Mas veja, é necessário um encontro primeiro. E a partir de hoje, meus irmãos, nós vamos ter uma série de exposições bíblicas cujo tema é Encontros com Jesus. Pessoas que creram em Jesus, pessoas que estabeleceram um relacionamento com Jesus, mas que antes de tudo isso se encontraram com Jesus. Então é falso você pensar que é possível existir fé sem antes ter um encontro. Algumas pessoas frequentam igrejas, algumas pessoas se tornam membros de igrejas, algumas pessoas se dizem cristãs, mas nunca se encontraram com Jesus. Nunca estabeleceram um relacionamento com Jesus. Então não se converteram de verdade. E o primeiro sermão dessa série, meus irmãos, é nesse texto que nós lemos de João, capítulo 1, 35 a 51. E aqui nós vamos ver, meus irmãos, Jesus se encontrando com algumas pessoas, estabelecendo um relacionamento com algumas pessoas, gerando fé no coração de algumas pessoas. Eu gostaria que você olhasse para a sua Bíblia mais uma vez para nós acompanharmos o texto. No dia seguinte, que dia seguinte? É só você olhar o contexto, depois que Jesus foi batizado. João Batista, um parente, provavelmente um primo de Jesus, o relacionamento entre os dois não era simplesmente de primo, porque João Batista conhecia muito bem quem era Jesus. E no dia seguinte que João Batista havia batizado Jesus, João estava na companhia outra vez de 2 dos seus discípulos e vendo Jesus passar, disse: "Eis o Cordeiro de Deus." João Batista já havia dito isso antes, no versículo 29, né? No versículo 29 diz que no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele, que foi o dia do batismo, e disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." João Batista, queridos irmãos, como eu disse, ele conhecia Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Jesus era o Cordeiro de Deus. E falar isso no nosso contexto brasileiro pode ter pouco entendimento, mas aqui eram judeus. E o judeu sabia muito bem quando se pronunciava a palavra cordeiro. Cordeiro tinha a ver com vítima, cordeiro tinha a ver com pagamento de pecados, com perdão de pecados. Isto porque, meus irmãos, Deus, lá no Antigo Testamento, no povo de Israel, através de Moisés, estabeleceu uma série de sacrifícios. E cordeiros eram mortos. O que acontecia? Uma pessoa, um membro, do povo de Deus, um pai de família, tomava um cordeiro, levava
esse cordeiro até o sacerdote fazia uma oração, impunha sua mão sobre a cabeça do cordeiro, e aquela oração e aquela imposição de mão sobre a cabeça daquele pequeno animal simbolizava que o pecado do ofertante, daquela pessoa que trouxe o cordeiro, passava para o cordeiro. E aí, depois que havia esse simbolismo de que o pecado do homem passava para o cordeiro, o sacerdote então sacrificava o cordeiro. Por quê? A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. E a maravilhosa graça de Deus, que nós cantamos agora há pouco, ela se via nisso. Deus perdoava aquela pessoa e castigava no lugar daquela pessoa o cordeiro, que era morto. E assim acontecia ano após ano, durante toda a história do Antigo Testamento. Cordeiros eram mortos como substitutos dos pecadores. Só que, conforme escreveu o autor aos Hebreus, é impossível que sangue de bodes, carneiros e também cordeiros nos purifique de pecados. Animal não peca, animal não é um ser espiritual. Mas aqueles animais, aqueles cordeiros, eles eram símbolos, eles apontavam para aquele que seria o Cordeiro de Deus. Por isso que João, quando olha para Jesus vindo ao seu encontro, ele diz: este é o Cordeiro de Deus, este é a concretização das sombras. Aqueles cordeiros, animais que eram mortos e que ainda eram mortos nessa época, eles eram sombras da realidade, e a realidade estava na presença deles ali, Jesus. Jesus, sim, era aquele que, como homem, mas sem pecado, veio para morrer, para ser sacrificado, para se entregar no nosso lugar por causa dos nossos pecados. Então veja, em primeiro lugar, João conhecia Jesus. E quando você conhece Jesus, quando você sabe quem é Jesus, quando você sabe quem é Jesus para você, o seu Senhor, o seu Salvador, aquele que perdoou os seus pecados, você não segura isso com você, você conta para as pessoas. Quando você tem uma grande bênção na sua vida, você não quer contar para as pessoas? Ainda mais nessa época de rede social. Sua esposa fica grávida, ou você, mulher, ficou grávida. Você quer postar lá o ultrassom. Você vai se casar, o seu casamento, você quer postar as fotos do seu casamento. Você se formou, você quer postar fotos da sua formatura. Ou seja, grandes bênçãos, grandes alegrias na vida da gente, a gente não guarda para a gente conta, a gente espalha. João Batista, a maior alegria da vida dele foi conhecer o Cordeiro de Deus, seu Salvador, aquele que o perdoou. Então ele apontava: eis o Cordeiro de Deus. E ele apontou, o texto diz, para 2 dos seus discípulos, pessoas íntimas, pessoas que conviviam com ele, pessoas que andavam junto todo dia com ele. Existem pessoas que andam todo dia com você. Amanhã, segunda-feira, você vai trabalhar e você vai ver os mesmos rostos: seu colega, seu patrão, seu empregado. Você vai no posto de combustível, você vai ver aquele frentista de sempre. Você vai ver aquela caixa no mercado que você... Ainda mais em cidade pequena, né? A gente acaba conhecendo as pessoas mais facilmente. Então tem aquelas pessoas que você se encontra com elas diariamente. E era o caso de João aqui, aqueles 2 estavam com ele diariamente, eram discípulos, caminhavam juntos. E como João conhecia Jesus, sabia quem era Jesus, sabia que era o Cordeiro que perdoa pecados, ele mostrou Jesus. É isso que a gente precisa fazer, meus irmãos. Sabia de uma coisa? Deus te deu a profissão que você tem, não foi à toa. Deus te colocou no emprego que você está, não foi à toa. Deus te colocou na escola, na faculdade onde você estuda, não foi à toa. Deus te deu os parentes que Ele te deu, não foi à toa. Deus te fez morar na casa onde você mora, rodeado dos vizinhos que moram ao seu lado, ao seu redor, não foi à toa. Foi para que você mostre a essas pessoas
quem é o Cordeiro de Deus e essas pessoas possam se encontrar com Ele. Às vezes a gente ora para que Deus converta pessoas, né? Às vezes você ora para que Deus converta o seu marido, a sua esposa, seu filho, seu colega, seu vizinho, seu amigo. Mas sabe como que Ele vai fazer isso? Usando você. Ele não precisa de você. Ele não precisa de nada. Mas Ele te dá a honra de ser um embaixador, um representante dEle, onde você está, no contexto onde você vive, para falar para as pessoas, é Ele que perdoa os nossos pecados, é Ele que quita a nossa dívida, é Ele que nos salva. Ele mostrou aqueles discípulos, né? E aí o que acontece? Nós vemos aqui no versículo 37 que os 2 discípulos, ouvindo-os dizer isto, o que eles fizeram? Seguiram Jesus. E Jesus, 38, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: que buscais? Vocês estão atrás de quê? Às vezes a gente tem a impressão nos evangelhos que Jesus é irônico, né? É claro que Jesus sabia o que eles estavam buscando. Mas Jesus queria ouvir da boca deles a confissão verbal deles. Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, onde assistes? Que quer dizer mestre, onde assistes? Eles não queriam apenas um bate-papo com Jesus. Eles não queriam apenas ter ali uma conversa de 5, 10 minutos com Jesus no meio da rua. Onde assistes, mestre? Onde você mora? Onde que é a sua casa? Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero conhecer a sua casa. Eu quero conhecer o lugar onde o Senhor pousa, onde o Senhor fica. Eu quero ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Jesus respondeu, versículo 39, vinde e vede. Foram, pois, e vieram até onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Aqui existe uma divisão de interpretações, né, dessa hora 10ª. Hora 10ª poderia ser aqui 22 horas, 10 horas da noite, que seria uma contagem de tempo romana, ou hora 10ª poderia ser 16 horas, 4 horas da tarde, que seria a contagem dos judeus. Seja como for, o que nos indica aqui é que aqueles discípulos, eles foram até Jesus e passaram muito tempo com Jesus, até tarde, seja até tarde de uma maneira vespertina, 14 horas, seja até tarde, até as 22, seja como for, eles foram até a casa de Jesus, passaram bastante tempo com Jesus, horas e horas com Jesus, conversaram com Jesus. Eu imagino qual foi o teor dessa conversa. Por isso, meus irmãos, quando Jesus se encontra com alguém, isso provoca relacionamento. Quando uma pessoa é convertida de verdade, essa pessoa se relaciona com Jesus. Essa pessoa conversa com Jesus e Jesus conversa com ela. E como se dá isso? Isso se dá, meus irmãos, de maneira muito simples. Como é que Jesus fala com você? Tá? Não espere revelações extras bíblicas. Deus fala comigo. Leia a sua Bíblia. O pastor John Piper, ele conta que ele conta o seguinte, que uma pessoa falou assim: pastor, eu quero que Deus fale comigo de maneira audível. Sabe qual foi a resposta dele? Ele falou assim: leia a Bíblia em voz alta, aí você vai escutar Deus falando com você. Então, meus irmãos, relacionamento, né? Quando você se encontra com uma pessoa, você estabelece um relacionamento, uma amizade. E amigos, como é bom estarmos juntos com amigos, como é bom conversarmos com amigos, estarmos próximos, termos afinidade. Por isso que eles passaram essas horas aqui conversando com Jesus. Quanto tempo você gasta no seu dia, ou melhor, investe no seu dia lendo a Bíblia? Ouvindo Jesus. Você gasta tanto tempo com o celular, tanto tempo com Netflix, com Amazon, tanto tempo nas redes sociais e pouquíssimo tempo ouvindo Jesus, pouquíssimo tempo falando, orando a Ele.
Um cristão verdadeiro, alguém que se encontrou com Jesus, tem prazer em ter essa conversa, esse bate-papo, mas não um bate-papo despretensioso, mas algo íntimo, uma conversa de amigos, uma conversa de estar colocando ali as suas necessidades e ele dando respostas às suas perguntas. Por isso que eles gastaram esse tempo todo. Versículo 40, era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Discípulos fazem discípulos. André era um daqueles dois, provavelmente o outro era o apóstolo João, e André tinha um irmão. E depois que André teve aquela tarde com Jesus, depois que André foi para a casa onde Jesus morava e passou horas e horas ali conversando Jesus, André não guardou aquilo para ele. André não foi um discípulo, não se tornou um discípulo secreto. André procurou uma das pessoas que ele mais amava, talvez até aquele quem ele mais amava, o seu irmão Simão. E André, então, meus irmãos, ele vai até o seu irmão Simão, ele acha o seu irmão Simão e ele disse: encontramos o Messias, aquele que a gente estava procurando, nós encontramos, Simão é ele, achamos. Mas ele não apenas fala de Jesus para Simão, mas ele leva Simão até Jesus. Você não pode apenas falar, mas você deve levar a pessoa até Jesus, conduzi-la até Jesus. Porque se você apenas falar de Jesus, você está apenas manifestando um conhecimento intelectual. Eu conheço Jesus. Vai conversar com um padre, ele tem conhecimento intelectual de Jesus, mas ele conhece Jesus? Conversa com um religioso, seja ele de qualquer religião, um judeu, conhece Jesus, um judeu ortodoxo, conhece, ele tem um conhecimento intelectual, teológico de Jesus, mas ele se encontrou com Jesus? Ele é capaz de levar uma pessoa até Jesus? André não apenas tinha um conhecimento de Jesus, mas ele foi levar seu irmão, seu próprio irmão, até Jesus. Vejam, meus irmãos, o fato é que quando a gente conhece Jesus, a gente não fica de boca fechada. Não dá! É uma transformação tão grande, é uma obra tão profunda que você não consegue guardar aquilo para você. Você não é capaz de ficar com aquilo de maneira secreta, mas você quer contar para as pessoas. Eu fico imaginando, meus irmãos, os nossos irmãos que moram em países onde a igreja é perseguida. Se o governo descobrir que eles são cristãos, eles podem ser presos, podem perder tudo e podem até ser mortos. E essas pessoas, elas querem contar. Como é que elas contam? Elas contam de maneiras, meus irmãos, muito cuidadosas, eles correndo o risco de serem mortos. Esses nossos irmãos que não têm a liberdade que você e eu temos, que não têm uma igreja bonita dessa como nós temos, que não tem portas abertas como nós temos, mas tem tudo jogando contra. Mas eles encontraram Jesus e nos seus relacionamentos com seus familiares, eles falam de Jesus, mesmo sabendo que eles podem sofrer sanções por causa disso. Eu sei de histórias, meus irmãos, de pessoas em países muçulmanos que se converteram ao cristianismo e quando foram falar de Jesus para seus parentes, foram expulsas de casa, foram deserdadas, perderam seus empregos.
pessoas que não tiveram mais para onde ir, mas eles não deixavam de falar de Jesus. Você tem um irmão ou uma irmã de sangue, você deve ter um tio, uma tia, um primo, um sobrinho, um neto, um filho, um esposo, uma esposa. Será que você tem sido um instrumento de Deus para levar Jesus a essa pessoa a quem você tanto ama? Como André foi aquele instrumento de levar até Jesus o seu amado irmão. E esse irmão não era ninguém menos que Simão. E Jesus, 42, olhando para Simão, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Todo mundo sabe da história de Pedro, né? Todo mundo sabe quem foi o apóstolo Pedro, né? Todo mundo sabe que Pedro, lá no livro de Atos, foi a boca dos apóstolos, foi o líder dos apóstolos. Todo mundo sabe quem era Pedro, aquele que se tomava à frente, é aquele que falava, é aquele que ia. E André, quem era André? Quantas informações a Bíblia nos dá a respeito de André, o apóstolo André? Quantos livros André escreveu? Pedro escreveu 2, né? As 2 cartas? Não. André não escreveu nenhum livro. André, você não vê os sermões de André no livro de Atos. André, você não vê grandes declarações dele nos evangelhos. André era um homem comum, mas André foi um instrumento de Deus para a salvação daquele que se tornou o líder dos apóstolos, Pedro. Deus, meus irmãos, Ele usa pessoas simples, comuns, inexpressivas, para alcançar aqueles que se tornarão grandes no seu reino. É claro que, aos olhos de Deus, André e Pedro eram iguais. Mas, humanamente falando, Pedro produziu muito mais do que André, mas André foi o seu pai na fé. Charles Spurgeon, famoso pastor batista do século XIX, ele conta a respeito da sua conversão. Spurgeon, ele diz que numa noite gelada de muita neve lá na Inglaterra, ele foi a uma igreja próxima, e lá não tinha pastor naquela igreja. Tinha uma igreja pequena, com poucas pessoas, e havia um homem simples no púlpito, um trabalhador. E esse homem, ele só falava uma frase no púlpito: olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus. E Spurgeon estava ali no meio daquelas pessoas. Spurgeon não era nem pastor ainda, nem crente ele era ainda. E esse rapaz simples, humilde, pouco letrado, ele olhou nos olhos de Spurgeon e apontou para Spurgeon e disse: jovem, miserável, pecador, olhe para Jesus. Não foi a pregação de um grande pregador, um pastor famoso, um presbítero eloquente, um homem simples, com poucas letras, que foi instrumento de Deus para levar Jesus até aquele homem que se tornou o conhecido príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Às vezes você, minha irmã, que é professora de escola dominical das crianças, dos adolescentes, pode ser instrumento de Deus para a conversão de alguém que vai se tornar um pastor no futuro. Eu me lembro das minhas professoras de escola dominical. Você pode ser professora de alguém que vai se tornar um presbítero no futuro, uma presidente de SAF no futuro, um diácono no futuro. Não despreze, Deus não despreza os pequenos, Ele usa inclusive os pequenos. André, quem era André? André foi aquele que levou Simão até Jesus. E Jesus faz a profecia: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Simão cheio de falhas, Simão que falava pelos cotovelos, Simão covarde, que negou Jesus 3 vezes. Jesus, ele faz uma obra grandiosa no coração, na vida, na alma de Simão e o transforma na rocha. Pedro,
Tanto é que quando você chega lá em Atos é Pedro, não é Simão mais. É interessante que se você estudar os 4 evangelhos, a hora que Pedro falava alguma bobagem, Jesus olhava para Pedro e falava assim: Simão, velho homem, é o Simão. Agora quando ele dá alguma declaração contundente, é Pedro. Irmão, você sabe que Deus transformou a sua vida. Às vezes você tem aquela pessoa que você olha para aquela pessoa, aquele seu colega de trabalho, aquele seu amigo, aquele seu parente, você fala: ih, esse aqui, coitado, é um pobre coitado, é um Simão. Mas não duvide do poder de Deus que transforma Simãos em Pedro. Então fale, conte para as pessoas, leve essas pessoas até Jesus. Versículo 43, no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia. Encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Nem todas as pessoas se convertem da mesma maneira. Deus, meus irmãos, não estabelece um padrão de conversão. Existem pessoas que se converteram ouvindo a pregação numa igreja. Outras se converteram numa aula de escola dominical. Outras se converteram em casa, lendo a Bíblia. Nunca ninguém falou de Jesus para elas. Mas Jesus se apresentou a elas sozinho na Bíblia. Martinho Lutero, por exemplo, né? Você sabe como foi a conversão dele, né? Ninguém falou de Jesus para ele, mas ele com a sua Bíblia aberta, na carta aos Romanos, estudando Romanos, ele chega em Romanos 1,16 e ele vê a citação de Abacuque: o justo viverá pela fé. Existem pessoas que se converteram lendo a Bíblia. Foi o caso aqui de Natanael, de Filipe, aliás. Não, Filipe. O próprio Jesus foi até... Não teve ninguém que levou Jesus até Filipe. Ele mesmo foi lá. E ele falou: segue-me. 44, ora Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. É interessante aqui, né, o nome da cidade deles, Betsaida, a cidade natal, André, Pedro, consequentemente, né, João e Tiago, que eram primos de André e Pedro, Filipe. Sabe o que significa essa palavra, esse nome Betsaida? Casa de pesca. Era uma cidade litorânea, à beira do mar, uma cidade conhecida pela sua indústria pesqueira. Então, haviam muitos pescadores profissionais ali com os seus barcos. Então, muito pertinente, casa de pesca. Só que você vai ver que Jesus ele vai chamar alguns homens que eram pescadores de peixes, e esses homens eles vão deixar tudo. Lá em Lucas 5 é lindo você ver como acontece quando Pedro e seus companheiros passam a madrugada sem pegar nada. Jesus ele fala assim: lança a rede. Aí Pedro fala assim, Pedro olhou para Jesus, eu imagino que Pedro até pensou assim: esse homem não entende de pesca não. Eu sou profissional, eu conheço o Mar da Galileia. Mas Pedro fala assim: Senhor, passamos a madrugada lançando as redes. A hora propícia para a pesca é madrugada. Eu me lembro quando eu estava em Itanhaém e a gente foi bem cedo para a praia, e cheguei bem cedo, 7 da manhã, né? Bem cedo, 7 da manhã, mas na praia é cedo, né? E chegando os barcos com peixe fresco. Lá em Bombinhas, em Santa Catarina, ano passado eu estava com a minha família e chegando também os barcos com marisco. O pescador vai de madrugada para o mar pescar, ele não vai durante o dia, porque é a hora adequada para a pesca. E Jesus então lá em Lucas 5, já era dia, já estava o sol brilhando, e Jesus falou assim: lança a rede. Pedro falou: mestre, a gente passou a noite inteira, não pegamos nada, mas sob a tua palavra, olha a confiança, olha a fé, nós vamos lançar a rede. Você lembra da história, né? Eles lançaram as redes e eles tiveram dificuldade para puxar tanto peixe, eles arrastaram as redes com os peixes. Pedro reconhece quem é Jesus. Pedro então abandona a sua empresa, seus barcos, sua rede, o seu lucro, aquele montão de peixe.
Então Jesus ele vai até homens que eram pescadores de peixes em Betsaida, a casa da pesca, para transformar em pescadores de homens. Por isso que eu te falei, você não é um advogado, um engenheiro, um bancário, um profissional liberal, um funcionário público, um professor, uma professora à toa. Deus ele quer te usar com a sua profissão no seu local de trabalho. Você é estudante na sua escola, na sua faculdade. E Deus usou aqueles homens ali primeiro em Betsaida. Filipe em Betsaida, ele encontra Natanael 45 e diz: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Mais uma vez, nós vemos uma outra pessoa entusiasmada, ele diz: achamos, entusiasmo. E veja, da mesma forma como João Batista, Filipe sabia quem era Jesus e ele sabia através das Escrituras, quando ele fala aquele que está na lei, que Moisés escreveu, que os profetas se referiram. Você só consegue falar de Jesus se você conhece Jesus. Se para você conhecer Jesus, você precisa conhecer a sua palavra. Sabe por que tem crente que não evangeliza? Sabe por que tem crente que não leva outras pessoas até Jesus? Sabe por que tem crente que no local de trabalho conversa sobre o Palmeiras que não tem mundial, que não ganhou ontem, conversa sobre Corinthians, conversa sobre viagem, conversa sobre carro, conversa sobre receita, conversa sobre um monte de coisa, mas não fala de Jesus? Porque não conhece as Escrituras e assim não conhece a Jesus. Filipe conhecia, ele não estava falando de uma coisa que era alheia a ele, mas uma coisa que era íntima, real, que ele conhecia, que ele sabia. E ele vai até um amigo dele, Natanael, e fala: achamos. Natanael era um cético. 46, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Natanael era um cético. Para Filipe. Nazaré, aquela cidadezinha de nada. Aliás, Nazaré não era nem cidade, Nazaré era uma vila, um distrito, um lugarzinho no meio do nada, rural, esquecido, desprezado. E aqui, Filipe fala que Jesus era filho de José. José, um carpinteiro, um homem simples, um homem sem grandes expectativas profissionais. Não, o Messias de quem Moisés escreveu, que os profetas falaram, não, o Messias é rei, o Messias ele virá em Jerusalém. Você se lembra que quando os magos viram a estrela, onde que eles foram? Jerusalém. Claro, o rei deve estar no palácio. Mas observe, meus irmãos, que Jesus, ele veio a esse mundo em lugares improváveis. Jesus nasceu numa manjedoura na pequena Belém, não foi num berço de ouro. Jesus morou numa vila rural esquecida e não na capital. Jesus foi criado numa família de pessoas humildes e não numa família tradicional. Jesus andou em estradas empoeiradas com pescadores simples e não com a nata religiosa dos fariseus. Sabe por quê? Porque Jesus se identifica conosco, se identifica com pessoas comuns, se identifica com pessoas que têm as mesmas necessidades, as pessoas que têm as mesmas fraquezas, os mesmos problemas. Jesus se identifica com gente que tem conta para pagar, com gente que fica doente, com gente que tem família, com gente que convive com outras pessoas. Por isso que Jesus é mostrado aqui como uma pessoa como nós, uma pessoa comum, porque ele se identificou com pessoas comuns. Então aquelas pessoas comuns que você conhece no seu dia a dia precisam conhecer aquele que se identificou conosco. O Rei do Universo se esvaziou da sua glória e se tornou um de nós, um como nós, um homem comum, mas cheio de graça, cheio de verdade. Veja como é o amor do Senhor, né? Você vê autoridades cheias de pompa, andando em carros blindados, usando roupas caras e finas. O nosso Senhor, o Deus de toda a glória,
Ele morava num lugar humilde, sem expressão, usava roupas comuns, foi criado numa família humilde. Por isso que Natanael fala, não, Nazaré não. O que Filipe fala? Tá bom, vem ver. 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus, ele olha para Natanael e fala assim, tá aí um homem honesto. Jesus é irônico e até bem humor. Você acha que Jesus não tinha bom humor? É claro que ele tinha. Olha lá, um homem bom, um homem honesto, porque essa expressão não há dolo, ela dá esse entendimento. Alguém honesto, alguém acima de qualquer suspeita. Sabe aquela pessoa que você conhece, aquele seu colega de trabalho, aquele seu empregado, honesto, aquela pessoa que cumpre os seus deveres? Aquela pessoa boa, aquela pessoa que, olha, joia, pessoa honesta, pessoa amistosa, pessoa legal, pessoa bem-humorada, pessoa que paga as contas em dias, aquele empregado que chega no horário, que fica até tarde, aquele patrão que te trata bem, aquela pessoa boa, honesta, sem dolo. É isso que Jesus está falando. Eis aí o israelita. Ele não é falso, ele não é hipócrita, ele cumpre os seus deveres, ele é religioso, por isso que Jesus chama ele de israelita. É um homem religioso, um homem que vai lá na igreja todo domingo. Mas Natanael estranha. Versículo 48. De onde me conheces? Respondeu Jesus. Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Aos olhos do mundo, Natanael era uma boa pessoa. É aquela pessoa que diz assim, né? Sabe aquela pessoa que você conhece, que é uma pessoa boa, honesta, cumpridora dos seus deveres, um bom marido, um bom pai, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom filho, um bom empregado, uma pessoa boa. Que aí você fala assim, puxa, essa pessoa é tão legal, tão boa, que só falta ser crente. Então falta tudo, porque ela não tem Jesus. Falta tudo. Não adiantam as obras, não adianta bom comportamento, não adianta você cumprir com as suas obrigações. Se você não tem Jesus, você está morto. Mas Jesus, ele olha para aquele homem bom, aparentemente bom, e fala, eu te conheço. E ele pergunta, e Natanael pergunta, de onde você me conhece? Eu te vi debaixo da figueira. Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. E a exclamação de Natanael no versículo 49, meus irmãos, indica que não tinha ninguém perto de Natanael. Quando Natanael exclama, é mais ou menos assim, como que o Senhor me viu? Não tinha ninguém lá. Isso indica, meus irmãos, que o Senhor, ele conhece a vida particular, íntima de cada pessoa. Ele sabe o que você faz quando as portas estão fechadas. Ele sabe o que você faz quando as luzes estão apagadas. Ele sabe o que você faz quando ninguém está olhando. Ele sabe os sites que você acessa. Ele conhece aquilo que passa aqui dentro da sua mente. Ele sabe tudo. Ele te vê quando você está debaixo da figueira, quando não tem ninguém olhando. Espantoso isso, não é verdade? Espantoso. E aí Natanael exclama, Mestre, 49, Mestre, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Natanael então agora reconhece que aquele que vinha de Nazaré, aquele que era o filho do carpinteiro, é o Rei. Por quê? Porque Jesus o conhecia. E aí ele termina assim, 50, ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês, pois coisas maiores coisas do que essas verás, e em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus aqui, meus irmãos, ele está mencionando um sonho que Jacó teve registrado lá em Gênesis capítulo 28, quando Jacó
Ele sonhou com uma escada que ligava a terra e o céu e que anjos desciam e subiam sobre essa escada. Essa escada do sonho de Jacó apontava para aquele que é o caminho, aquele que liga terra e céu, aquele que liga Deus ao homem, o homem a Deus. Em Adão, meus irmãos, o relacionamento entre Deus e o homem foi quebrado. Por causa do pecado de Adão, Adão foi expulso da presença de Deus. Jesus ele vem para consertar isso. Jesus ele vem para religar, para ser a ponte, a escada que liga os pecadores na terra ao Deus Santo no céu. E mesmo pessoas céticas como Natanael podem ser alcançadas pela graça de Jesus. Não existe, isso nos indica, meus irmãos, que não existe pessoa com coração tão duro, tão incrédulo, tão ruim, que não possa ser alcançada pela graça de Jesus. Por isso, para de pensar, quando você olhar para aquela pessoa do seu trabalho, da sua família, da sua vizinhança, você fala assim, esse aqui não tem jeito não. Sabe aquela pessoa que você fala, esse aqui... Olha, nem Deus resolve. Sabe aquela pessoa que você fala, esse daqui? Não. Jesus alcançou um Simão, todo quebrado, com a boca que falava o que vinha na cabeça. Aliás, ele nem pensava, ele saía falando. Simão era assim, falava sem pensar. Transformou num pregador. Jesus transformou um Natanael, cético, incrédulo, um ateu, um verdadeiro ateu, era religioso, mas não cria, num crente, num discípulo, num apóstolo. Aquela pessoa que convive com você, que você olha para ela, você fala, esse aqui não tem jeito. Tem. Se for um eleito, tem. E mesmo que Deus não precise de você, Ele te colocou onde te colocou e Ele quer te usar para que você seja como estes homens foram, instrumentos para levarem Jesus a estas pessoas. Então, se há alguém aqui nesta noite, como Natanael, cético, que não acredita, que duvida, saiba o seguinte, Jesus ele pode transformar o seu coração. Entregue a sua vida para Ele, creia nele. E se você já crê, se você já é um cristão, saiba, de novo, eu vou falar mais uma vez, você não está onde você está, morando onde você mora, trabalhando onde você trabalha, estudando onde você estuda, à toa. Você está nesse lugar colocado por Deus para ser um instrumento de Deus, para mostrar às pessoas, para levar pessoas até aquele que é o caminho até Deus, a escada até Deus, aquele que restaura o relacionamento com Deus. Então fale como falou o profeta há 2.700 anos atrás, Isaías, eis-me aqui, Senhor. Senhor, usa-me no meu trabalho amanhã. Senhor, usa-me na escola, na faculdade. Senhor, usa-me com os meus parentes. Senhor, coloca palavras certas na minha boca. Conheça esse livro para você conhecer Jesus. Fale com Ele, ore. Dedique tempo em oração para você conhecê-lo, para você ter intimidade, relacionamento com Ele. E aí sim você será capacitado para levar Jesus até as pessoas e ter um encontro com Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.